Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz. Seja bem-vindo ao Cris por Cris de Mendes. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Seja bem-vindo a mais um assunto abençoado. Sejamos todos no dia de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal. Curta, compartilhe, comente. Espalhe por aí esse vídeo e vamos trazer cada dia mais seguidores de anjos para cá. Ok, crianças? Se você quiser marcar uma consulta comigo de numerologia de tarô, é só me chamar no WhatsApp 11 9 8513 0477 9 8513 0477 DDD 11, né? E se estiver fora do Brasil, você coloca 55 aí para chegar até aqui a mensagem. Bom, nós vamos falar hoje de mediunidade e vamos falar de trabalho espiritual. Isso é uma dúvida recorrente, é uma outra das perguntas recorrentes, né? E que sempre tem uma mensagem lá no direct do Instagram, sempre tem alguém perguntando sobre a questão de trabalho e mediunidade. Se eu ter mediunidade, né, ou quando falam, você tem que trabalhar o lado espiritual, coliga-se automaticamente a situação de estar dentro de um terreiro, estar dentro de um centro trabalhando. Não, não é isso. O trabalho espiritual pode ser milhões, dezenas e centenas de opções. A questão da mediunidade, todas as pessoas são médiums. E aí nós vamos ter dentro de todas essas pessoas que são médiums, quer dizer, médium por quê? Porque media entre o plano terreno e o plano espiritual. Todo mundo um dia na vida sonhou, todo mundo um dia na vida intuiu alguma coisa, então todo mundo tem um sexto sentido para a mediunidade, para a espiritualidade. A questão é, algumas pessoas nascem com isso muito mais aberto, com a antena parabólica muito mais sensível às energias e aos ambientes. E aí é que sempre começa a bendita da confusão. Cris, outra pergunta, Cris, eu tenho vidência, eu vejo espírito, eu vejo coisas, eu vejo imagens distorcidas e eu quero acabar com isso. Sinto lhe informar que não tem como acabar com isso. Você pode ir numa bezedeira, você pode ir num centro espírita, você pode ir aonde que for. Isso pode diminuir, isso pode até sumir durante algum tempo, mas se é um dom natural seu, se é algo realmente inerente à sua alma, você vai acabar com aquilo novamente aparecendo na sua fuça. Por quê? Porque é seu. Eu tenho o dom de cura com as mãos, de imposição de mãos lá. Eu consigo, a pessoa está com uma dor, eu vou lá, faço uma oração, a pessoa melhora. Vai ter que trabalhar a espiritualidade? Vai ter que trabalhar a mediunidade? Vai ter que trabalhar a mediunidade. Você precisa estar dentro de um terreiro? Não precisa estar dentro de um terreiro. A questão de você estar dentro de um terreiro, ela vai muito além simplesmente do fato de você ser um médium. O fato só de você ser um médium não te agrega a religião nenhuma. Nenhuma, gente. Você pode ser um médium ateu. E quando você tiver uma intuição, tiver alguma coisa do gênero, você pode simplesmente virar e falar assim, a minha mente estava mais ligada naquela situação. Você pode inventar uma explicação científica para o assunto. E tá tudo dentro da história. O que é necessário dentro da mediunidade? Cuidados. Quando nós temos a nossa parabólica mais sensível, é necessário cuidados. É necessário que você tenha mais atenção com os banhos. Sim, banhos. Você pode usar banhos de ervas. Pode usar banho de preguiçoso. Banho de preguiçoso que eu falo é banho de alfazema. Sabe aquelas alfazemas verdes? Peraí que eu vou buscar uma para vocês verem. Só um segundinho, vou dar uma pausa que eu vou buscar uma alfazema. Pronto, voltei. Olha aqui, isso aqui, ó, tá vendo? Essa alfazemazinha aqui, isso aqui é banho de preguiçoso. Por que é banho de preguiçoso? Eu, por exemplo, deixo um frasco desse lá em casa no banheiro. Por quê? Porque tem dia que eu chego tão cansada, tão arrebentada, tão estourada, que a última coisa que eu vou ter paciência na minha vida é pegar a erva, macerar, deixar a água verde, para depois coar, para depois tomar banho. Tem dia que eu tô tão cansada que esse trajeto de pegar a erva, macerar a erva, coar a erva, para mim é um sacrilégio. Então isso aqui resolve. Porque aí eu entro dentro do chuveiro, tomo meu banho,
depois eu jogo a alfazema e aquele cansaço já dá uma dissipada, já dá uma melhorada. Às vezes eu deixo sal grosso também no banheiro. Ah, mas se misturar o sal grosso na água para dissolver e tomar... Não, que eu pego betamão, sal grosso, esfrego no corpo, jogo água por cima e é isso aí. Tem vezes que eu faço isso. E olha que no jardim aqui do espaço tem erva. Então eu posso pegar, tem manjericão, tem quebra-demanda, tem outras ervas aqui que eu posso simplesmente ir lá colher e fazer. Tem dia que não dá. Mas quando você tem a mediunidade, você tem que ter banhos regulares. Eu tomo esses banhos de preguiçoso? Tomo esses banhos de preguiçoso. Mas eu tomo também os meus banhos de forma regrada. Até porque eu atendo, eu tenho um contato direto com o público. Então, o que acontece? Eu tenho que estar sempre conectada, muitas vezes eu passo o dia inteiro conectada na energia do outro. Se eu estou atendendo, se eu estou fazendo quebra de demanda, se eu estou fazendo mandala, se eu estou fazendo situações de espiritualidade, eu tô automaticamente me ligando à energia daquela pessoa que pediu o meu serviço espiritual. Então eu tenho que ter uma atenção maior ao banho. A vela para o anjo de guarda. Isso são os mais simples, gente. A vela do anjo de guarda. Por quê? Porque o anjo precisa de vela? Não. O anjo não precisa de vela. Mas quando eu acendo uma vela para uma entidade ou para uma deidade, e eu estou dizendo à minha cabeça, estou dizendo ao meu consciente que o meu guarda, que o meu guardião está em vigília comigo. Então, automaticamente, seu perispírito fica mais tranquilo. Você trabalhar num centro, se você tem o desejo de trabalhar no centro, se você tem um local que você se identifica, que é uma coisa bacana, que são pessoas que estão ali ajudando mesmo, que estão ali ajudando no apoio eu tô começando a ficar gritado de novo, que estão começando a ficar, a ensinar e a colocar, ótimo, trabalhe lá com as suas entidades, com os seus guias e se desenvolva e tenha cuidado também com a sua espiritualidade, com a sua mediunidade quando você vai para o terreiro. Que tipo de cuidado, Cris? Por exemplo, quando nós vamos a um terreiro, por exemplo, o trabalho é na sexta, pelo menos um dia antes, isto é, na quinta, não beba, não fume, não tenha relação sexual, procure não comer carne vermelha, no dia também não faça isso. Ao chegar no terreiro, tome um banho de ervas, nem que for uma alfazema da vida, aí você coloca o seu branco ou o seu preto e vermelho, e aí você entra para a roda da gira. Você saiu do terreiro, você chega em casa, prepara outro banho e sim você vai dormir. Por que isso? Porque na hora que você chega no terreiro, você está com a energia do dia inteiro, da rua, do trabalho, dos locais, das situações que você teve contato. Quando você sai do terreiro, você usou o seu ectoplasma, a sua energia espiritual para ajudar, para atender pessoas, né, que foram lá, que estão na assistência, que estão lá. Ah, Cris, mas eu não atendo ainda. Mas a sua energia está naquela corrente da gira. Então ela está sendo usada ali. Automaticamente, se alguém tiver uma carga muito pesada, é claro que pode ficar para você. Então, os médiuns têm que ser preparados para um trabalho espiritual, para que não haja esse tipo de problema, né? Aí que senão você vai naquela história, você vai para o terreiro, faz e sua vida só anda para trás, para trás, para trás, para trás. Porque você tem que lembrar que o primeiro pilar espiritual, o primeiro pilar de mediunidade para poder ajudar os outros, o primeiro pilar que tem que estar forte para tudo isso é o seu pilar. É o seu. Por isso que quando hoje em dia você vê às vezes que uma limpeza espiritual, um trabalho espiritual, uma situação espiritual, se você vai pedir para alguém fazer essa limpeza, muitas vezes a gente não pode fazer sozinho, dependendo do grau e da situação, não se faz sozinha. Não fica tão barato. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou mexer numa sujeira de alguém. Para que eu mexa nessa sujeira, eu tenho que estar com as costas quentes. Por que eu tenho que estar com as costas quentes? Porque na hora que eu vou mexer naquela energia negativa de uma outra pessoa, eu estou dizendo que eu tenho culhão para comprar briga. Eu estou dizendo que eu posso mais do que aquela energia que está atrapalhando a vida daquela pessoa. Então, na hora que eu vou mexer, aquela energia faz assim, ó. Ela para de olhar para a pessoa e faz zup, ela olha para mim e vem para cima de mim. Se eu não estou com as costinhas, com a minha guardinha alimentada, quem se lasca sou eu. Por isso que tem gente que se lasca assim
absurdamente com essas coisas de magia. Você tem que estar sempre em constante preparo, em constante oração. A mediunidade, ela já disse, você é uma pessoa que está mediano entre os planos, mediano entre os mundos. Você pode trabalhar, às vezes você fala, não vou fazer nada, não vou ser, não foi coisa, não vou lugar nenhum. E aí você dorme e acorda pior do que você dormiu. Você não descansou, você desmaiou, você entrou em coma e acordou. Isso quando dorme. Ou às vezes não dorme, e quando dorme, que é aquele sono curto, você sonha com um zilhão de coisas. Porque se você tem essa situação de colocar as suas patinhas para limpar a sujeira dos outros, para ajudar as pessoas a se equilibrarem, é claro que se você pode ser requerido a trabalhar de dia e de noite durante o seu descanso, seu perispírito sai dali e vai trabalhar. É assim que funciona a vida espiritual. Cris, que outras formas eu tenho de trabalhar a minha espiritualidade, a minha mediunidade? Estudando. Quando você é um orientador, por exemplo, quando você é um terapeuta, você está fazendo um trabalho de cura. Quando você trabalha com florais de Bach, por exemplo, você está fazendo um trabalho de cura. Quando você trabalha com reiki, também, com cristais, theta healing, quando você faz barra access, quando você tem todas essas técnicas terapêuticas, elas nada mais são do que ajudar a pessoa a encontrar o caminho espiritual. Ajudar a pessoa a se equilibrar. Mas tem que lembrar sempre que o primeiro equilíbrio é o seu. A primeira pessoa que tem que estar centrada é você. E que toda vez que nós entramos em contato com a energia do outro, existe um desgaste da nossa própria energia, e isso tem que ficar muito claro. Quando você está dizendo que você tem que trabalhar o lado espiritual, que você tem que trabalhar a espiritualidade, nós estamos dizendo também que você tem que tomar cuidado com aquilo que é seu. Quem é que te acompanha? É um Exu? É uma Pombogira? É um preto velho? É um caboclo? O que é? É um anjo? É um demônio? Que raio que te acompanha? Vamos cuidar dessa gente que te acompanha. Olhe para eles primeiro. Fundamental dentro desse equilíbrio entre o espírito e a matéria, por exemplo, é você lembrar que você hoje está na matéria. Se você está na matéria, você tem que entender que, dependendo da situação, para acessar o meio espiritual, você vai precisar também de matéria. Isso é porque a nossa mente necessita disso. Se eu disser para vocês assim, ó, eu faço feitiço só com a mente, tenho certeza que muitas pessoas não vão duvidar. Mas a maioria precisa ver alguma coisa. Eu preciso ter um altar, eu preciso ter um fogo, eu preciso ter uma coisa arriscada, eu preciso ter algo que quando eu olhe, me remeta ao meu sagrado. Por isso é que nós temos bar, por isso é que nós temos altares, por isso é que se tem assentamento. Ah, o Exu precisa daquele assentamento? Não, mas nós precisamos. Nós precisamos entender daquela matéria condensada. Nós precisamos entender que o nosso eu se conecta com aquela imagem, com aquele ser, com aquela situação que foi feita para que eu acesse a minha chave e aquela energia haja através de mim. Ela vai agir através de mim e concretizar. Uma das coisas que nós pecamos muito, mas os evangélicos não pecam. E aí você vai entender porque muitos evangélicos conseguem muitas coisas, muitas graças, muito mais do que outras religiões, é que eles pagam o dízimo. Aí você fala assim, Cris, eu não vou dar dízimo para a igreja evangélica e não vou dar dízimo na igreja católica. Não estou dizendo disso, mas estou dizendo que nós somos formados por matéria, nós somos formados pelo espírito, e quando nós somos formados por esses elementos, os elementos estão todos conosco, eu tenho que entender que a minha cabeça, a minha mente, o meu espírito também tem que contemplar o lado espiritual. O dízimo nada mais é do que você dizer muito obrigado por aquilo que você tem. O dízimo é você dizer que você agradece e que você engrandece a força que está em você, a inteligência e o espírito que está em você e que faz com que você conquiste as coisas. Antigamente, no contexto do Antigo Testamento, principalmente, eles davam a primeira colheita. Então, era
o melhor animal, a melhor ovelha, o melhor bezerro, os melhores frutos, as melhores sementes eram separadas e eram levadas ao templo. Os animais eram levados ao templo para sacrifício muitas vezes, mas era o melhor animal, aquele sem defeito, aquele cheio cheio de virtudes. Era isso que era levado a oferecer, porque eles entendiam que se Deus ali, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, ali fornecia aquela plantação, ele merecia receber o melhor, para que no próxima colheita, na próxima rodada, eles recebessem ainda mais, eles tivessem ainda coisas melhores ainda. E nós não fazemos isso. Nós não contemplamos nosso lado espiritual. E eu vejo muita gente pecar nessa linha. Mas, Cris, eu vou separar 10% do meu salário? De repente você não pode. Mas você pode separar uma moeda de 50 centavos, uma moeda de R$1, você pode separar R$10. Você pode ter na sua casa lá um cofrinho, um potinho, que está lá no seu altar, e que você coloque o dinheiro lá. E esse dinheiro, ele pode ser transformado em dezenas de coisas. Ele pode contemplar o seu próprio altar, quando você precisar comprar uma vela, um banho, quando você precisar comprar alguma coisa. Quando você vê um livro interessante que fale sobre espiritualidade. Quando você for fazer uma limpeza espiritual, às vezes você já está ali com uma quantidade suficiente para você pagar a sua limpeza, para você fazer um curso, para você fazer uma palestra, para você comprar uma cesta básica e dar para alguma família que realmente necessite, para você ir fazer alguma atividade em algum abrigo de crianças, para você ir visitar velhinhos e de repente ir lá fazer uma atividade, levar um brinde para cada um, uma surpresinha para cada um, e eles vão ficar muito felizes, não só com aquilo que eles vão ganhar, mas também com um abraço e com um coração grato que você vai estar lá. Quando eu dou o dízimo, eu estou dizendo que eu sou grata ao universo por tudo aquilo que eu tenho. E eu estou retribuindo isso de alguma forma. Então, a mediunidade e a espiritualidade, ela é muito mais do que simplesmente você pegar sua sacolinha de roupas brancas e de guias e ir para um terreiro. Isso é fácil de fazer. Isso aí qualquer um faz. Agora, fazer a diferença é que tá. E fazer a diferença na vida de um ser humano, você tem que estar com a alma e o coração aberto para isso. Você não vai deixar que ninguém faça do seu coração um tapete que se pisoteie e que se suje. Não. Entrar na alma do outro, entrar no coração do outro, exige que você tire os seus sapatos e pise com cuidado, porque aquela alma é um campo totalmente abençoado. E você tem a obrigação, você tem o dever, você tem a educação de tratar isso com respeito. Cris, mas ele me desrespeitou. Não importa nesse momento. Importa que você está reverenciando não só aquele ser humano, você está reverenciando aquilo que tem de sagrado nele e ajudando ele a se reerguer. Esse é um trabalho espiritual. Ajudar o outro a se reerguer. Ajudar o outro a encontrar o divino e a força que move ele para um lado melhor. Há pessoas que são libertas do suicídio, que são libertas às vezes de caminhos difíceis de decadência. Sabe por quê? Porque alguém sentou e simplesmente ouviu essas pessoas. Só isso, ouviu. Ouviu com a alma mesmo, né? De você olhar nos olhos, de você sentar com aquela pessoa e realmente ouvir com o coração aquilo que ela está dizendo. E deixar que o seu próprio espírito fale, muito mais do que o seu julgamento mental. Tá bom, crianças? Deixa aqui sua opinião sobre o vídeo, deixa aqui a sua sugestão para um próximo vídeo, que eu estou aqui gravando uma série de vídeos aqui antes do meu embarque para Lisboa, e eu espero que vocês aproveitem bem as dicas e o que eu estou colocando aqui para um aprendizado, dividir meu aprendizado de caminhada com vocês. Fiquem na luz, até um próximo vídeo, que os arcanjos abençoem imensamente, e lembre-se, um dia mais na carne, um dia mais no espírito, um dia menos na carne. Nós possamos sempre ter com quem compartilhar, quem escutar e quem nos escute. Beijos, crianças. Tchau.